Nosso tema de hoje é projeto de vida. Mas a partir dessa perspectiva, quando Deus é o arquiteto deste projeto de vida, eu vou pedir a você que preste muita atenção nessa palavra, muita. Você que está nos assistindo pela internet, onde quer que você esteja, preste muita atenção. Esta palavra poderá te fazer rever muitos conceitos que você tem sobre sua história, sobre o seu futuro. Eu sou profundamente admirado com o que está escrito no Salmo 139, versos 15 a 17, que diz, Salmo 139, do 15 ao 17, que diz assim, Salmo 139, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro, e essa parte aqui eu queria que ficasse frisado no seu coração, e no teu livro, Deus tem um livro com o projeto da sua vida, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos, cada um deles, escrito e determinado, quando nem um deles, antes do primeiro, todos já tinham sido escritos, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aqui está dizendo que os pensamentos de Deus são preciosos para nós, e que grande é a soma deles, ou seja, Deus tem pensado muito sobre nós. Deus tem pensado muito sobre você. Eu amo também Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, por favor, onde diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, eu é que sei, pensamentos de paz e não de mal. Deus nunca pensou mal para você, nunca, 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 nunca. E Deus diz, eu sei o que eu tenho pensado sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho medo de Deus, porque ninguém me ama como Deus, ninguém pensa melhor para mim do que Deus, ninguém planeja nada melhor para mim do que Deus. Eu não tenho medo de Deus, eu tenho um pouco de medo de mim. Eu sou arriscado, eu sou o fator de risco, mas Deus não. Muitas pessoas têm lindos projetos de estudo, lindos projetos financeiros, tem projetos para ganhar dinheiro, tem projeto para ficar rico, mas não tem um projeto de vida. Outro dia eu ouvi a história de um homem bilionário. Estou falando de bilionário. E esse homem bilionário, já na reta final de sua vida, com câncer terrível, ele dizia que o que ele mais queria era poder comer. Só isso, comer. Talvez nessa pessoa se aplicaria bem aquela expressão que se usa por aí, podre de rico. Deixa eu dar uma dica para você. Você pode ficar rico, mas por favor, não fica podre. Pode ficar rico, mas por favor, não apodreça.
Dentro de um projeto de vida, eu queria te oferecer 3 elementos muito importantes que devem fazer parte do seu projeto de vida. E o primeiro é viver. Não esqueça de viver. Desfrute da vida. Desfrute da vida. Viva com sabedoria. Viva com sabedoria. Desfrute ao máximo a vida, sem sair da presença de Deus. Porque não tem ninguém que deseja te ver tão feliz quanto Deus. Então, para ser feliz, você não precisa se esconder de Deus. Vem para perto de Deus, que ninguém mais do que Deus quer te ver feliz. Deus não é estraga prazer. Segundo, cumpra a sua missão. Coloque isso no seu projeto de vida. E sabe o que é cumprir a missão? É você viver para Deus. Viva, mas viva para Deus. Prepare-se para a sua missão. Dedique-se à sua missão, para que a sua missão de vida seja um sucesso. Seja quem você nasceu para ser, para a sua missão e para as pessoas da sua missão. Dentro do seu projeto de vida, seja fiel à missão que Deus te deu. Por uma simples razão: você vai prestar conta dela um dia. E dentro do seu projeto de vida, eu queria te orientar a incluir alguma coisa que você está tentando esquecer, que é morrer. Você vai morrer. Você pode fazer de conta que não, mas você vai morrer. Porque a morte faz parte da vida. E se a morte faz parte da vida, ela tem que fazer parte do projeto de vida. Esteja preparado para viver, mas também preparado para morrer. E pode ter certeza, sempre ficam sem fazer algumas coisas que a gente tinha certeza que faria. Sempre ficam. Semana passada, o país ficou chocado. Um acidente de ônibus em São Paulo, onde mais de 40 pessoas saíram para ir para o trabalho. Saíram cedinho para ir trabalhar e não chegaram lá. A morte faz parte da vida. Prepare-se para ela. Mas eu quero pensar nessa noite sobre vivermos a vida dentro de um projeto de vida em que Deus desenhou. Deus é o arquiteto. E pode ter certeza, o projeto de Deus na nossa vida pode frustrar alguns planos que as pessoas têm para a gente. Para você viver o projeto de Deus na sua vida, é bem provável que você vá frustrar as expectativas de algumas pessoas. Gente que vai tentar te levar para alguma direção e você vai dizer: isso aí não está no projeto de Deus para a minha vida. Segundo, nos planos de Deus para você, nesse projeto de vida para nós, poderemos aprender e poderemos fazer coisas que jamais imaginávamos fazer. Porque o projeto de vida que Deus preparou para nós pode ser um pouco diferente daquilo que a gente está pensando. E talvez você vai ter que aprender uma coisa nova. Talvez você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você pensava que era para você, mas não é. Você vai precisar fazer alguma coisa que você nunca imaginou fazer. Mas é o projeto de vida que Deus escreveu para você. Outra coisa, mesmo estando dentro do projeto de Deus, mesmo estando 100% dentro do projeto de Deus para a nossa vida, nós podemos no caminho passarmos por alguns percalços, alguns contratempos.
Deus. Mas tenha certeza, Deus estará com você. Terão obstáculos, sim. Algumas lágrimas, sim. Algumas coisas vão acontecer um pouco diferente do que você pensava, sim. Existirão vales, sim. Espinhos no caminho, sim. Mas dentro do projeto de vida que Deus tem para você, Deus garante que estará com você. Eu sou bastante admirado com algumas pessoas que construíram algumas coisas que elas nunca imaginaram construir. Elas tiveram experiências com aquilo que elas nunca tinham pensado antes. Elas não tinham noção daquilo. Mas no projeto de Deus elas foram remanejadas, recolocadas para fazer coisas novas que elas não sabiam, mas elas aprenderam. Elas nunca tinham pensado, mas Deus tinha pensado para elas. Por exemplo, no meio do deserto, Moisés construiu um tabernáculo, uma grande tenda no meio do deserto com detalhes inimagináveis. Moisés não sabia fazer isso, ele nunca tinha feito isso. Mas tem uma coisa, Deus deu a planta para ele com todos os detalhes. Sabe por que ele fez? Porque era um projeto de Deus, e Deus colocou o projeto no coração dele. E naquele deserto ele construiu aquela tenda maravilhosa. E naquele lugar que ele construiu, dirigido por Deus, Deus derramou sua glória no deserto. Coloque a sua vida para construir o projeto de Deus, porque Deus está lá. Se for de Deus, se entregue, se renda, porque a glória estará lá. Salomão era um homem bem jovem, que assumiria o trono e teria que construir o grande templo que seria para as nações, um ícone da glória de Deus para as nações. E ele é jovem, e ele não tem experiência, ele nunca fez nenhum galinheiro. Como é que ele vai fazer isso? Não se preocupe. Nesse grande templo que vai atrair as nações, nesse grande templo em que estará a glória de Deus, o jovem Salomão vai receber o projeto. E quer saber quem foi que desenhou o projeto? Foi Deus. Deus escreveu o projeto, entregou para o Davi, e o Davi traz para o seu filho e diz aqui: executa esse projeto, porque é de Deus, e quando você terminar, a glória vai estar lá. Eu estou falando de uma vida entregue para um projeto em que o arquiteto é Deus. Não é desses gurus loucos da televisão que espalham o espírito de avareza na população. Não é disso que eu estou falando. Noé, ele fez algo que nem ele e nem ninguém jamais tinha feito. Nunca ninguém tinha visto aquilo, ninguém tinha um projeto daquilo, ninguém tinha visto aquilo, ninguém sabia o que era aquilo. Era uma casa flutuante para salvar a sua família e todas as espécies dos animais. Mas se ele nunca fez isso, se ele nunca viu isso, se ele não achou esse projetinho na internet, como é que ele fez? Deus deu o projeto para ele. Foi Deus que deu o projeto. As águas cobriram a terra. Aquela casa flutuante não afundou. Sabe por que não afundou? Porque o arquiteto era Deus. Eu estou falando de um projeto de vida que você não pesquisou na internet. Eu estou falando de um projeto de vida que Deus comunica ao seu coração, e você diz: por esta causa viverei, para esta causa viverei.
Mateus capítulo 7 fala de 2 casas que foram construídas. 2 casas. Uma construída na rocha, a outra construída na areia. A tempestade veio sobre as 2 casas, porque as tempestades vêm para todos. É que tem uma casa que cai e tem a outra que não cai. Está entendendo? Tempestades vêm para todos. Todos passam por tempestades. É que tem uma casa que cai e tem a outra que não cai. Diz a Bíblia que a casa que foi construída na areia caiu e foi grande a sua ruína, mas a casa da rocha não caiu. Dentro de um projeto de vida, caminhe comigo. Dentro de um projeto de vida, casa representa essas estruturas da nossa vida, sejam as estruturas dos nossos relacionamentos, sejam as estruturas físicas, materiais e financeiras. A casa representa num projeto de vida essas estruturas. Num projeto de vida, a arca, o que a arca representa? Representa este ambiente de abrigo. A arca é o lugar da segurança que nós construímos, dirigidos por Deus, para proteger e salvar a nós mesmos e a nossa família. Dirigidos por Deus, porque sozinho você não dá conta. E o tabernáculo no deserto e o templo glorioso em Jerusalém, o que representam? Representam este aspecto espiritual da vida da gente. Seja na escassez do deserto, ou seja na abundância da terra prometida. O tabernáculo, o templo, representam a nossa relação com Deus, a nossa devoção a Deus. E isso precisa fazer parte do nosso projeto de vida. Precisa. Não basta a casa, não basta a arca, é preciso o tabernáculo, é preciso o templo. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. O tabernáculo e o templo representam a nossa espiritualidade em tempos diferentes. Olhe isso. O tabernáculo simples do deserto e o templo suntuoso de Jerusalém representam a nossa espiritualidade em fases diferentes da vida. Porque o tabernáculo revela o culto no deserto. É o culto nos tempos difíceis. Sol quente, noite fria. O que você tem de sobra para amanhã? Nada. O que você vai comer amanhã? O que Deus me der ao amanhecer. O que você tem guardado? Nada. Como é que você está vivendo? Deus cuida de mim. Para onde você vai amanhã cedo? Para onde a nuvem for. Qual o seu projeto para amanhã? Seguir a nuvem. O que você tem plantado? Nada. O que você vai colher amanhã? Nada. Eu estou num deserto. Deserto a gente não planta, a gente não colhe. Deserto a gente sobrevive de milagres, mas lá no deserto tem que ter o tabernáculo, porque Deus falou assim: faça o tabernáculo, porque eu vou morar no tabernáculo no meio do meu povo. Tabernáculo é o culto do deserto, é o culto dos tempos difíceis,
É o culto quando você não tem resposta para algumas perguntas, quando tem gente doente na sua casa, quando o desemprego bate na porta, quando alguém da família morre, quando coisas acontecem que você não entende, e você adora, e você louva, e você vem para a igreja, e você lê sua Bíblia, e você canta louvores. Projeto de vida tem que ter o tabernáculo no deserto, mas o templo glorioso de Salomão revela esse aspecto do culto, sabe quando? Nas fases confortáveis da vida. E aí, como vão as coisas? Ixi, bom demais. Está precisando de alguma coisa? Não, está sobrando. Vai tudo de vento em polpa. Está uma maravilha. Tudo está dando certo. No meu devocional durante essa semana, eu estava lendo o livro de Atos. E no capítulo 7, tem o último discurso. Tem o último discurso do primeiro mártir da igreja, de Estevão. E tem uma hora no seu discurso que ele faz uma exposição magnífica da história de Moisés. Da história de Moisés. E uma das coisas que eu fiquei muito admirado, numa vista panorâmica da história de Moisés, foi exatamente seus altos e baixos. Então eu queria destacar agora estes altos e baixos na vida de pessoas, mesmo dentro de um projeto de vida escrito por Deus, mesmo com a sua vida nas mãos de Deus. Você é de Deus, você está vivendo para Deus, e mesmo assim acontecem algumas coisas que você fala: meu, por quê? Se eu sou de Deus, por quê? Se eu entreguei minha vida a Deus, por quê? Por que que Ele deixou? Por que que aconteceu? Bom, ele era o irmão mais novo de 3 irmãos. Sabe em que época sua mãe ficou grávida dele? Numa época em que todo menino que nascesse era morto. E é bem nessa época que sua mãe ficou grávida dele. Bom, tinha uma esperança. Está grávida, não fazia ultrassom não. Tinha uma esperança que fosse menina. Se for menina, escapa. Mas era menino. 3 meses escondendo um recém-nascido. 3 meses. E como esconder um recém-nascido? Como explicar para um recém-nascido para ele chorar mais baixo? Menos, meu filho, senão vão vir aqui pegar você e jogar no rio Nilo. Menos. Como explicar isso para um recém-nascido com cólica? Chegou uma hora, depois de 3 meses, que não deu mais para esconder dentro de casa. Aí vem o plano de fazer um cestinho e colocar ele lá no rio Nilo. Sua irmã já era adolescente e ficou cuidando dele. De repente alguma coisa inesperada acontece, porque enquanto o menino está no cestinho, a menina cuida de longe. Sabe quem está vindo tomar banho ali perto? Exatamente a filha do faraó. Mas tinha uma chance. E a menina ficou assim torcendo: tomara que o Moisés não chore. Fala para o seu irmão: ele chorou. Isso é hora desse menino chorar. Porque você já viveu essa coisa assim, quando falta só um pouquinho para dar certo e dar errado? Quem já passou por isso? Ou tem que estar indo assim, falando: não, mas isso aqui, ó, esse negocinho que eu basta isso aqui e já dá certo. E aí aquilo ali dá errado. Meu Deus, mas foi tão pertinho, tão facinho e deu errado. E o menino chora. Agora parecia não ter nenhuma chance. Nenhuma chance. Mas quando a filha do faraó vê aquele menino chorando, e ela pega o cestinho, a Miriam, irmã do Moisés, se aproxima um pouco, assim como quem não quer nada, como quem não sabe de nada, tipo assim: o que é que foi?
Porque ela não poderia falar o que estava acontecendo, senão já pegava isso tudo. Ela não poderia falar. O que foi? Acharam esse menino aí, que menino é esse? Faz de conta que não sabe de nada. Mas o dono do plano, o arquiteto, comoveu o coração daquela mulher. E ela sentiu compaixão. E nessa hora então, você sabe que a menina dá a sugestão. Vamos encontrar alguém. Uma sugestão legal até. Ela falou assim, podia adotar o menino. Você acha que é fácil assim? Chegar para a filha do faraó, acha um menino, filho dos hebreus, machinho ainda. E ela olha e me fala, a senhora podia adotar. Que ideia louca, meu. Adotar, ele está me matando. Adota ele, um bonitinho menino, adota. Diga para o seu vizinho, Deus está no controle. Gente, quando Deus é o arquiteto e você está no centro da vontade de Deus, Deus está no controle. Mesmo naquele pedaço que você fala assim, deu tudo errado, deu tudo errado, Deus está no controle. Adota o menino, senhora. E para ele não dar trabalho para a senhora, arruma alguém para cuidar. E se a senhora quiser, eu posso até caçar alguém. Dali a pouco a Miriam chega correndo em casa, ofegante, sem o menino. Mãe, descobriram tudo, a filha do faraó descobriu. Mas Deus está no controle. Ela vai adotar e precisa de uma mulher para cuidar. E eu vou levar a senhora lá que vai ter uma rendinha extra para nossa casa ainda. Ele ficou lá, recebeu toda a cultura egípcia. Aos 40 anos estava muito bom, confortável. Ele só usava a roupa de marca. Pensa na melhor fase da vida do camarada, bonitão no palácio, glória, pompas. Mas ele sai e ele vê uma confusão entre um egípcio e um hebreu, e ele tenta ajudar e ele mata um egípcio. Sabe quando está muito bom e estraga tudo? Você já passou por isso? Estava bom, meu estava redondinho, estava do jeito que precisava, desmontou tudo. Em vez de ele voltar para o seu quarto maravilhoso no palácio, ele tem que dar na canela, meu irmão, e sumir no deserto. E ele vai passar 40 anos como um fugitivo, se escondendo num deserto, para não morrer. Mas o arquiteto está no controle. 40 anos depois ele recebe uma visita naquele deserto, e é o Deus do plano. E Deus visita ele e diz, chegou a hora, chegou o momento, e você vai enfrentar o faraó. Você é o homem que eu escolhi para essa missão. Você é o homem. Ele passa 40 anos, os próximos 40 anos agora, liderando o povo, andando no deserto. Ele comia pão do céu, Deus visitava a sua tenda, ele bebia água da rocha, ele desfrutava da presença de Deus, ele conversava com Deus face a face, ninguém mais, mas ele conversava com Deus face a face. E foram 40 anos, e agora ele tem 120 anos, está cheio de vigor. Ele chega na margem da terra prometida, Deus leva ele num alto monte e diz, olha lá, está vendo? Esta é a promessa, você chegou até aqui, a sua missão foi cumprida, você terminou a sua tarefa, aqui está a terra, aqui está a promessa. E naquele lugar, diante de Deus, ele morreu, e quem sepultou ele foi o próprio Deus, e a sua missão foi terminada. O menino que começou no vale, ele terminou no alto, honrado, e hoje 3.500 anos depois eu estou falando dele aqui. Sabe por quê? Porque desse projeto de vida, o arquiteto é Deus. É Deus, é Deus. Quem vive dentro de um projeto escrito por Deus não precisa ter medo do futuro. Eu não estou falando de estar sempre por cima.
Não, não é disso que eu estou falando. Às vezes você vai estar por baixo, às vezes você vai chorar, às vezes você vai ser humilhado, às vezes você vai ser pisado, mas você vai concluir a sua carreira diante de Deus. Eu não falo de ostentar perfeição, mas eu falo de uma garantia de terminar bem. Porque no projeto de Deus você vai terminar bem. Pode até cair, mas não ficará prostrado. Pode até existir em fases difíceis, em que aquilo que foi feito parece que você perdeu tudo, parece que não vai dar para aproveitar nada daquilo que você fez. Mas não é assim. Deus está no controle de todas as coisas na sua vida, e uma hora dessas tudo vai ganhar sentido, e tudo que você passou vai ganhar sentido, e você vai entender, isso era Deus trabalhando na minha vida. A minha vida ficou melhor, porque mesmo que eu não estava vendo, Deus estava trabalhando na minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu entreguei tudo a Deus, eu confiei a Deus, eu obedeci a Deus, eu chorei, eu gemi, eu sofri, mas no final você vai dizer, eu venci, porque Deus é o arquiteto. Lembra daquela casa gloriosa que o Salomão construiu? Você lembra do templo que chamou a atenção de todas as nações? Esse templo do projeto de Deus, um dia ele entrou em ruína, e ele passou um tempo arruinado, mas ele foi projeto de Deus. Quer saber o que aconteceu? Ele foi restaurado, porque ele era um projeto de Deus. As coisas dos homens caem e não se levantam. Os projetos dos homens falham, mas aquilo que é de Deus, mesmo que caia, se levantará. Aquilo que é de Deus, mesmo que seja despedaçado, será restaurado. Aquilo que é de Deus, mesmo que morra, ressuscitará. Aquilo que é de Deus vai chegar lá em glória. A casa da glória entrou em ruína, mas ela foi restaurada. O grande templo foi restaurado, e Deus falou assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E você sabe por quê? Porque isso era um projeto de Deus. Fique de pé, por favor. Recline a sua cabeça e eu quero orar com você. Em nossa vida, temos assistido e observado tantas casas na areia desabando, e tantos feridos por conta desses desabamentos. Eu não sei quantas casas você já construiu, quantas vezes você já tentou, não sei quantas vezes já caiu tudo que você fez. Mas hoje à noite, você veio aqui para ficar sabendo que se Deus é o arquiteto da sua vida, mesmo que você caia, você se levantará. Se é Deus que está dirigindo você, você pode ter sido cortado ao meio, você pode ter sido despedaçado, Deus vai sarar você. Se você está dentro de um projeto de Deus, você pode estar vivendo uma terrível humilhação, uma terrível vergonha, mas se esse é o projeto de Deus pela sua vida, então fica firme no Senhor, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando Deus é o arquiteto, você pode ter certeza que vai terminar bem. Se for para chorar, chore. Se for para rastejar, rasteje. Mas esteja na presença de Deus, que você vai terminar honrado. Eu quero muito construir uma vida em que Deus seja o arquiteto. Você poderia colocar sua mão sobre o seu peito assim e fazer uma sincera oração a Deus? Será que você pode dizer: eu quero construir uma história de vida, um projeto de vida em que Deus é o arquiteto? Pai,
Tua palavra foi pronunciada com amor e graça. Agora, que cada pessoa que tome essa palavra e saia para a sua nova e extraordinária fase. Quem já chorou, quem já caiu, quem já tropeçou, quem já humilhou, quem já foi humilhado, quem já errou, mas que a vida é do Senhor, que continue no altar. Tua ferida vai ser sarada. Essa casa escura terá a visita da glória outra vez. O perdão de Deus te sara. O amor de Deus te refaz. Viva um projeto de Deus. Que Deus seja o arquiteto dessa sua história de vida. Abra mão de tudo que tem que ser deixado para lá. E nesta noite, recline o seu coração para o projeto de Deus. E aí no lugar que você está, eu te encorajo a entregar sua vida a Jesus, caso você não tenha feito isso. A se reconciliar com Deus, caso você esteja distante. A colocar o seu coração no altar, caso você tenha gastado sua vida construindo casas nas areias. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui para construir uma casa na rocha. E Deus é o arquiteto, e essa casa não vai cair na tempestade, porque Deus é com você. Eu abençoo sua vida, abençoo seu projeto de vida, abençoo sua família e a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.